E aí pessoal, beleza? Sou o Capitão Nascimento, estamos criando esse canal aqui para estar falando um pouco, né, de vários assuntos aí, mas o principal assunto vai ser sobre educação financeira, algumas coisas que podem melhorar, né, a vida, ajudar a melhorar a vida de todos, né? Um breve histórico aí da gente aí, né, antes da gente estar partindo para o assunto. Hoje o objetivo principal é falar o que é educação financeira, liberdade financeira, tá? Ele parte, logicamente, da educação financeira, mas o que é liberdade financeira? Bom, eu sou capitão de polícia aqui no estado de Mato Grosso, mas nem sempre foi assim. Eu vim de família pobre, humilde, né? Trabalho desde pequeno, já olhei carro, estacionamento, já catei latinha, já limpei lote, já catei lote, já trabalhei como servente, já trabalhei em escritório de arquitetura, né, fazendo projeto planta baixa em AutoCAD. Já trabalhei em diversos setores diferentes. Com 14 anos mais ou menos para 15 eu saí de casa, criei minha empresa na época de comunicação visual, trabalhava com banner, panfleto e diversos outros nessa área aí. Né? Mas na época, eu lembro que muito novo, trabalhando nessa época, tinha várias ambições aí, né? Na época sobreviver, né? A família humilde que eu vim, né? Então, lembro que quando teve uma situação na época daquela crise que teve nos Estados Unidos, como a gente trabalha com a questão do marketing, trabalhava com investimento, panfleto, né, esse tipo de coisa, as empresas que a gente trabalhava entendiam que isso era um gasto, né, não um investimento, e cortou. Então a gente passou uma situação muito complicada na época, financeiramente. Foi quando eu decidi ir para o rumo dos concursos públicos. Então o primeiro concurso que eu acabei fazendo foi para a Polícia Militar. Entrei como soldado, posteriormente já como soldado fizemos concurso aí para oficial e tornamos oficiais. Mas a questão do empreendedorismo sempre teve no nosso sangue, né? De querer buscar alguma coisa a mais. E dentro disso a gente começou a estudar a questão da educação financeira, como funcionava com a maioria, e a gente cometeu aquele erro básico que o próprio Robert Kiyosaki cita no seu livro, né, Pai Pobre, a corrida dos ratos, né? Você vai aumentando um pouco o seu patamar financeiro, você vai aumentando também seus gastos, automaticamente você entra nesse ciclo, e né, a maior parte da população mundial, né, no Brasil não é diferente, está nesse ciclo de aumentar a renda e automaticamente aumentar seus gastos e nunca se tornar independente financeiramente. Partindo para esse lado, a gente tem várias histórias, mas eu quero hoje deixar esse conhecimento. O que é ser independente financeiramente? Como que eu alcanço a independência financeiramente? Tem que ser rico para isso? Eu preciso ser multimilionário? Preciso ter lá 10, 15, 20 milhões de minha conta para ser independente financeiramente? Não. É justamente o contrário. Você que está aí, que muitas vezes ganha R$1.000, R$2.000, R$3.000, você pode ser independente financeiramente. Significa criar ativos, né? Ativos que te geram renda passiva, ou seja, que te geram renda sem você precisar trabalhar, e esses ativos, eles vão suprir a sua necessidade mensal de gasto. Vamos dar um exemplo para você, tá? João, vou dar um exemplo para vocês ficar bem claro, fica mais fácil ainda, tá? João e Pedro, temos dois aí, né? João e Pedro. João, os dois trabalhavam na mesma empresa, os dois ganhavam R$1.500, R$2.000, vamos colocar, tá? E aí Pedro teve aula de educação financeira e ele tem agora como objetivo se tornar independente financeiramente. Enquanto João não sabe nada de educação financeira, ele vai continuar botando o barco dele ali da forma que ele acha que melhor, entendeu? Da forma que ele foi criado e da forma com que o mundo hoje joga sobre essa questão financeira para que ele age, tá? Os dois fizeram, por exemplo, um concurso público ou foram promovidos dentro do seu emprego e agora o salário deles aumentou para R$3.000. Pedro, ele teve educação financeira. Ele vai pensar, bom, eu vivia com R$2.000, agora eu ganho 3. O que eu vou fazer? Eu vou passar a guardar esses R$1.000 que sobram para me construir na independência financeira. Enquanto o João não, ele pensa, pô, não dava de ônibus, não dava de metrô, não dava de bicicleta, não dava a pé. Como eu ganho R$1.000 a mais, agora eu vou comprar uma moto, eu vou comprar, e ele vai começar a aumentar o patamar de vida, teoricamente, dele, porque ele ganha mais. Enquanto, né, Pedro não, Pedro vai começar a trabalhar esse dinheiro dele. Vou dar um exemplo para você bem simples, tá? Imagina que Pedro, após ter essa aula de educação financeira, ele pense, pô, já que eu ganho R$1.000 a mais agora, eu vou criar um negócio. Outro conceito que eu vou estar explicando posteriormente em outros vídeos para você, diferença de negócio e emprego, tá?
Mas vamos lá, eu vou criar um negócio, eu vou criar uma banquinha de espetinho, vou juntar 2 meses, nesses R$ 1.000, vou ter R$ 2.000 então, e vou criar uma banquinha de espetinho, né? E foi lá na tia dele, que tá desempregada, falou: tia, é o seguinte, tia Maria, tia, é o seguinte, quer fazer um negócio comigo? Vamos fazer um negócio junto? Ah, vamos, beleza, como vai ser? Olha, eu vou comprar uma churrasqueira, eu vou comprar carnes, espetinho, material, e vou dar para a senhora, nesse ponto A, tá? A partir de agora, eu vou querer da senhora somente R$ 500 do lucro. Eu preciso que a senhora tire o dinheiro, né, para poder repor o estoque, e o quanto a senhora ganhar além disso, não é problema meu. A senhora pode fazer o que quiser, assim, a 5, 2, 10, não importa o que a senhora ganhar, para mim é diferente. Eu só quero R$ 500. E a senhora tem que manter o ponto, beleza? Beleza, se for combinado, tudo certo. Qual que é a vantagem disso, tá? Quando se cria um negócio, o negócio tende a ser independente de você. Imagina agora que João, vendo Pedro fazer isso, falou: pô, tô vendo que Pedro montou uma plantinha de espetinho, vou fazer o mesmo. Só que ele não tem conhecimento de educação financeira. O que ele faz? Ele compra a mesma churrasqueira, ele compra o mesmo peitinho, compra a mesma carne, compra tudo e vai na porta da casa dele e começa a vender o espetinho. Só que ele faz parte do processo. É ele que faz, ele que compra carne, ele que monta o espetinho e é ele que vende o espetinho. Ele faz parte do processo. A partir do momento que ele faz parte do processo, ele não consegue expandir isso, porque ele não criou um negócio. Esse negócio que ele criou, esse empreendimento que ele criou, é dependente dele. Enquanto o Pedro, por ter conhecimento, criou realmente um negócio que é independente dele. Ou seja, imagina que no segundo mês ele conseguiu juntar R$ 2.000 e criou a banquete de espetinho. No terceiro mês ele vai ter mais R$ 1.000, lembra? Mais R$ 500 aquele espetinho que ele criou. Basta esperar mais um pouquinho, no próximo mês ele vai ter mais R$ 1.000 e mais R$ 500. No terceiro mês, no quarto mês ele já vai ter o quê? R$ 3.000. Né, os R$ 1.500 que sobrou, mais o que ele faz, ou seja, ele consegue replicar isso diversas vezes, né, de forma que no final de um ano, 2, 3, 4 anos, ele conseguiu criar uma renda passiva. O que é essa renda passiva? Lembra do espetinho? Se ele criou o espetinho com a dona Maria, que tinha R$ 500 por mês, ele pode daqui 1, 2, 3 meses criar um novo espetinho com a outra sócia, e que vai render mais R$ 500 para ele. Esses R$ 500, querendo ou não, é uma renda passiva. É a criação de um ativo. Por quê? Porque ele fez um investimento, esse investimento retorna para ele, como é, por exemplo, hoje você tocar no CDB, até a própria poupança, que te dá um retorno bem ruim, tá? Eu estou dando um exemplo, né? Mas ele cria um ativo, esse ativo começa a dar retorno para ele. Voltando para a questão da independência financeira, desse exemplo para poder trazer para você o que seria independência financeira, tá? O que é ser independente financeiramente? Lembra? O Pedro, ele vive com R$ 2.000. E o João vivia com R$ 2.000, agora ele aumentou o salário dele e começa a viver com 3, tá? Vamos focar no Pedro. O Pedro tem educação financeira e ele quer ser independente financeiramente. Então entenda que a partir do momento que ele conseguiu criar uns 4, 5, 6 espetinhos desses que rendem para ele ali R$ 2.500, R$ 3.000 por mês, mesmo que Pedro seja despedido, demitido do serviço dele, ele ainda vai ter ali R$ 3.000 todo mês que vai estar rendendo para ele. Então, se Pedro hoje quisesse parar de trabalhar, ele poderia. Ou seja, teoricamente, ele alcançou a independência financeira. Então, eu posso falar, ser independente financeiramente não significa ser rico. Ser independente financeiramente significa criar ativos e esse ativo te criar renda passiva que é capaz de pagar aquilo que você precisa para sobreviver. O ideal é que seja superior ao que você precisa para sobreviver. Por quê? Porque a partir desse momento que é superior, você consegue retirar um pouco desse capital e reinvestir ele para poder continuar alimentando esses ativos seus, ou seja, fazer com que eles cresçam, seus investimentos cresçam e automaticamente você seja independente. Consegue perceber que a diferença de quem se torna sucesso e consegue alcançar a independência financeira e quem não consegue não está a ver com quanto ganha, mas sim de como gasta e principalmente fazer a criação de novos ativos. Entenda que quanto menos fonte de renda você tiver, mais propício você está a entrar numa situação de crise. Você está no seu emprego, você só tem essa fonte de renda. Se você for despedido, sua renda zerou. Ah, você tem um emprego, mas você tem um bico de músico, você tem um bico que você faz garçom em outro local. Se você perdeu uma renda, você ainda tem mais 2, 3, 4 rendas que você ainda consegue se manter de alguma forma, tá? Então, basicamente, esse treinamento
O que é independência financeira? É isso. Tá, a gente vai estar fazendo mais conteúdos, principalmente conceituais, sobre como funciona, e ainda trazendo alguns exemplos do dia a dia, né, que fez com que a gente aprendesse um pouco nesse sentido, né, e o cliente pode estar ajudando todo mundo, beleza? Um abraço aí, força e honra, segue, curte, compartilha para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e para que a gente possa estar continuando a fazer aí mais conteúdo, né? E se esse vídeo alcançar pelo menos 100 likes, a gente vai estar fazendo um segundo vídeo aí para estar falando agora, né? Como você pode criar um negócio próprio, tá? E principalmente, como a partir do zero ou de pouco se tornar uma pessoa independente. Eu te garanto que isso é possível, tá? Um abraço a todos aí, tamo junto.